Então, pessoal, boa noite a todo mundo. Só para esclarecer, próxima quarta-feira à noite, aula de eletro, tá? Na hora da aula de vocês. Aí depois eu ainda vou dar aula de ensino hepato renal e cardio renal, dar aula de sódio, dar aula de introdução de estudo ácido básico. Vai dar para tudo que eu planejei para o semestre, a gente vai ter tempo de dar até a prova, certo? A aula de hoje, injúria renal aguda, vocês já tiveram essa aula no passado, com uma aula parecida que todo ano eu mudo, tá? Mas vocês podem ter essa aula 10 vezes, vocês vão precisar aprender essa aula 10 vezes. Essa aula cobre de novo o internado, o pessoal da clínica médica, o pessoal vai dar, pergunta as coisas, acabam não sabendo. Então, é uma aula importantíssima, porque é um assunto muito prevalente, tanto na enfermaria como na UTI, tá? Injúria renal aguda. Então, para essa aula, eu tenho como base o Tratado de Nefro e o artigo de... Ele ainda traz esse termo antigo, né? Insuficiência renal aguda da USP de Ribeirão Preto. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu defino injúria renal aguda ou lesão renal aguda, a famosa IRA? O conceito, em termos de texto, é esse. É uma síndrome clínica caracterizada por uma queda abrupta da filtração glomerular, que vai resultar principalmente nisso, aumento de ureia e creatinina. Então, até então, para eu ter o diagnóstico de uma IRA, eu tinha que ter exame laboratorial. Já vou te explicar que isso mudou um pouquinho. Mas o contexto que o livro de trás ainda é esse. É uma redução da taxa de filtração glomerular associada à ureia e creatinina. Então, você tem que pedir o exame laboratorial, vinha uma ureia aumentada, uma creatina aumentada, falava a favor de injúria renal aguda. Que pode causar também redução da diurese e edema. Então, se o rim do paciente não está funcionante, ele não consegue excretar não só escórias, mas também volume. Então, as escórias se elevam, porque aquele glomérulo não funciona, tá? E o paciente, como também não excreta volume, o paciente vai ter edema. Isso no quadro de injúria renal aguda avançada. Já eu vou tocar nesse assunto aqui da ureia e creatina, que isso atrasa muito o diagnóstico. E pode ser ou não ser reversível ou não. Na maioria das vezes, essa reversibilidade depende muito do médico, de você como profissional saber pensar rápido naquela injúria renal aguda, principalmente pré-renal, e agir rápido para que ela não vire uma renal, uma NTA. Então, muitas vezes, essa causa que vira não reversível é porque o médico demorou a agir. Vou explicar durante a aula também. Então, um termo que antes era insuficiência renal aguda, mudou para injúria renal aguda. A mesma coisa lá da doença renal crônica. Nem todo paciente com doença renal crônica tem insuficiência renal crônica. Nem todo paciente com alteração na função renal aguda vai ter o rim não funcionante. Por isso que esse termo insuficiência entrou em desuso. Hoje a gente fala injúria renal aguda, né? Ou lesão renal aguda. Beleza. Aí entra a parte que eu queria falar. Então, durante muito tempo, foi pensando em vários critérios diagnósticos para a IRA. São critérios diagnósticos para ajudar aquele médico da emergência, um recém-formado, ou um médico que não tem muita destreza com nefro, tentar chegar a um diagnóstico de IRA. Nós passamos pelo Raifel, pelo Akin, chegamos no CADIGO, certo? CADIGO de 2012. E aí a gente pergunta, por que isso, né? Por que uniformizar o critério diagnóstico da IRA? Não é mais fácil colher ureia e creatinina? Elevou IRA. Pelo contrário, aquele contexto que eu botei de IRA baseado só em ureia e creatinina fez a mortalidade aumentar muito. Por isso que foi uniformizado esse critério diagnóstico, principalmente o CADIGO. Então, anteriormente, essa uniformização diagnóstica, eu tinha o quê? A incidência de IRA era 5 a 7% dos pacientes hospitalizados. Até 30% dos pacientes em UTI. Mortalidade por IRA, 60%. Ou seja, a cada 10 pacientes com IRA, 6 morriam. Mortalidade altíssima. E caso realizasse hemodiálise, aumentava a mortalidade para 80%. Cada 10, 8 morriam. Ocorreu essa uniformização diagnóstica, o que mudou, tá? Então, a incidência de IRA, que era 5 a 7%, passou para ser 50%. E o diagnóstico precoce reduziu mortalidade. O que eu quero dizer com isso? Que se você, como médico, atendeu um paciente com IRA, pediu exame laboratorial, não botou lá ainda injúria renal aguda no diagnóstico, então, se não tem diagnóstico, não começou a tratar. Pediu exame. Uma ureia creatinina no HO demora 6 horas, no supor.
no urico demora 24 horas. Você demorou 24 horas para tratar um paciente que ser tratado precocemente. Demorou a tratar, aumenta a mortalidade. Então, essa porcentagem antigamente de incidência da IRA era muito culpa da falta de diagnóstico, tá? Só desliga o microfone aí, pessoal. Da falta de diagnóstico. Então, como faltava o diagnóstico, faltava tratamento precoce, aumentava a mortalidade. Como uniformizou o diagnóstico, aumentou o diagnóstico, ficou mais sensível e reduziu a mortalidade. Então, isso aqui, Rodrigo, é chato decorar o que é isso. É chato, mas é tão fácil, tá? Você tem que saber o que é uma IRA. Uma IRA é você colher o exame de creatinina e, dentro de 48 horas, o paciente tem uma elevação de 0,3. Ou seja, o paciente chegou lá no hospital com 1 de creatinina, pulou para 1,4. É uma IRA. Agora, presta atenção. Aquele contexto lá atrás que eu te falei, do paciente ter elevação de ureia e creatinina. Se o paciente chegou com a creatinina de 0,5 no hospital, pulou para 0,9, ele está no limite normal ainda, mas já é uma IRA. E antigamente não era. Ele variou no limite normal. Antigamente eu não considerava uma IRA, porque eu só considerava a IRA acima do valor de referência, que é 1,3. Hoje em dia, se esse valor aumentar em 0,3 em 48 horas, é uma IRA. Ou você tem um exame do paciente dos últimos 7 dias e ele tem uma elevação de 50% no exame. Ou aí é o mais sensível, diurese. Se o paciente tiver volume urinário menor que 0,5 ml quilo hora, durante 6 a 12 horas, esse paciente é uma IRA. Ou seja, você não precisa esperar exame de sangue para diagnosticar uma giro renal aguda, e isso aumentou muito a sensibilidade. Então, vamos lá. Se o paciente chegou com a creatinina de 1,2 e à tarde, à noite, ou no outro dia aumentou para 1,6, IRA. Se ele tinha uma creatina prévia de 1 e 7 dias aumentou para 1,7, IRA. Ou se ele urinou apenas 100 ml em 6 horas, IRA. Então, você pode usar tanto hoje em dia exame laboratorial, a creatinina, como pode usar também a diurese do paciente. E por que a diurese foi inclusa? A gente vai entrar no quadro chamado injúria renal aguda pré-renal, onde basicamente eu não aumento creatinina, então a creatina não se encaixa nesses dois aqui, eu aumento bastante a ureia, mas você não está vendo a ureia aqui, e com isso reduz a diurese do paciente, que se encaixaria nesse terceiro quesito. Por isso foi bem importante essa uniformização diagnóstica, tá? Isso, se o paciente tiver algum desses 3 critérios, injúria renal aguda. Isso aqui você vai ver no livro, saber estágio do CADIGO, eu não quero saber disso, tá? Aqui, por que eu não quero saber disso? Porque eu não concordo. Todo livro traz que estágio 3 CADIGO é indicação de hemodiálise. Não é. Posso pegar o estágio 3 e hidratar o paciente melhorar. Então, eu quero que você saiba disso. Como é que chega ao diagnóstico de IRA? Ou através disso, ou isso, ou isso. Tá? Esse é o diagnóstico de injúria renal aguda baseado no CADIGO, que é o que a gente tem de atual. Elevação de creatina maior que 0,3 em 48 horas, um aumento maior que 50% nos últimos 7 dias, ou redução do débito urinário menor que 0,5 ml quilo hora em 6 a 12 horas. Esse é o contexto. Aí, beleza. Essa aqui é uma parte que você tem que gravar na mente. Que eu tenho 3 possíveis etiologias de IRA. A IRA ela pode ser pré-renal, anteriormente ao rim, a causa não tem nada a ver com o rim. A IRA pode ser renal, algo acontecendo no rim, ou pós-renal. A mais comum delas é a pré-renal. Acontece que a pré-renal, ela pode virar um renal dependendo de você. Por isso que eu falei que lá atrás, a IRA ela pode ser ou não reversível. E quando ela não é reversível, muitas vezes depende do médico que comeu bola. Então, o mais comum pré-renal, segundo mais comum a renal, que é a necrose tubular aguda, e a menos comum a pós-renal. A gente vai falar de cada uma, tá? Mas só para exemplificar, uma IRA pré-renal acontece antes do rim, é algo que não está comprometendo o parênquima renal, uma diarreia, desidratação, perda de sangue. Pode ser algo renal, algo que acontece direto no tubo, no rabdomiólise, ou algo pós-renal, um cálculo bilateral, hiperplasia prostática. Eu vou entrar em cada um, tá? Vamos lá. Vou começar a falar de IRA pré-renal. Quando eu for falar de cada evento, IRA pré-renal, renal, pós-renal, eu vou entrar nas causas mais comuns para isso. Porque você, como médico, próximo ano, for lá para a UPA, você vai atender na porta e na observação. Vai chegar um paciente com IRA pré-renal para você. Você vai lembrar da minha aula, aí se trata desse jeito.
ou então você vai estar lá no Eurico-Dutra e tratar desse jeito, tá? Um caso hoje, por exemplo, lá na UPA, tem um paciente com um choque cardiogênico, fez uma ida pré-renal, a gente vai ensinar como é que trata. Tudo está interligado com essa aula. Ira pré-renal, o artigo traz várias causas para você, tá? Eu vou me apegar a isso. Paciente com ira pré-renal por hipovolemia, seja desidratação, hemorragia, por uso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroidais, ou uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca agudizada, né? Seja ela por infecção, por infarto agudo do miocárdio. Então, basicamente, o que você tem que saber de causa de ira pré-renal e como manejar são essas. Então, vamos lá. Primeiro caso de hoje, nosso primeiro paciente. Paciente JAD, masculino, 80 anos. Foi admitido na UPA Barreiras com quadros de diarreia. Relatou 10 episódios. Então, o paciente teve bastante evacuação. Se o paciente tem bastante evacuação, ele vai desidratar. Você já pensa por aí. O exame físico confirmou desidratado 4 cruz em 4. Referiu também redução da diurese. Então, era isso. Eu não tenho ureia e creatina ainda. E se o laboratório falar que vai demorar, se em 6 horas o paciente urinou só 100 ml, 150, o paciente tem uma injúria renal aguda baseada só no exame de urina. Mas o meu laboratório resolveu soltar o exame rápido. Soltou lá e veio isso aqui, ó. Nos exames, creatina 1.3, valor de referência 0,6 a 1.3, e ureia 120, valor de referência 10 a 40. Notem que nesse exame eu tenho uma creatina no valor limite superior e uma ureia muito mais elevada, né? Aí você se pergunta, no primeiro slide da aula, o Rodrigo falou para mim que eu via a função renal com ureia e creatinina. Depois falou que eu via só com a creatina e com a diurese. E esse paciente aqui tem a creatina normal e a ureia lá em cima. E a aula é de injúria renal aguda. E agora? Pode acontecer isso? Esse valor tão discrepante da ureia para a creatinina sugere algo a você? Sugere. Essa tabelinha aqui é uma tabela que, laboratorialmente, diferencia uma injúria renal aguda pré-renal de uma renal, tá? E em uma coluna delas, né, em uma linha delas, tem isso aqui, relação ureia-creatinina. O que é isso? Você pegar o valor de ureia, divide pela creatinina. Se esse valor que você dividiu der acima de 40, te sugere uma ilha pré-renal. O que é isso? Você, como médico, vai falar, rapaz, deu uma relação ureia-creatinina maior que 40. Então, a patologia desse paciente não está no rim, não. Está antes do rim. Aí você vai começar a pensar em causas, hipóteses de injúria renal aguda pré-renal, porque a relação ureia-creatinina deu maior que 40. Geralmente, um NTA dá menor que 20. Então, está lá, dividir 120 por 1.3 é 92. Me sugeriu injúria renal aguda pré-renal. Então, só laboratorialmente já tem um possível diagnóstico aí. Beleza. Aí, eu fico pensando, esse cara urinou, teve bastante diarreia, né? 10 evacuações. Por que esse paciente fez uma ira pré-renal? Por que ele subiu creatinina levemente, por limite superior, mas não subiu ureia? Vamos explicar. Já cansei de falar disso, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, o paciente que tem um quadro de sangramento, uma hipovolemia, uma desidratação, seja o que for, que você reduza seu volume circulante, esse volume circulante que você reduziu vai fazer chegar pouco sangue no rim, tá? Se eu estou perdendo sangue, chega pouco sangue no rim. Se eu estou saindo sangue pelas fezes, líquido pelas fezes, chega pouco sangue no rim. Esse pouco sangue no rim, aqui em cima, tá? Onde tem essa ligação da arteríola aferente com o túbulo contorcido distal, isso chama aparelho justaglomerular. Lá tem as células da mácula densa, células modificadas. Essas células da mácula densa, elas captam queda de cloreto de sódio. Ou seja, se nessa arteríola aferente, por hipovolemia, desidratação, hemorragia, o paciente começou a chegar pouco volume lá no rim, essa célula capta, opa, está chegando pouco sangue. Eu tenho que fazer o quê? Liberar mais renina. Aí começa toda a cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona, para poder aumentar a pressão arterial do paciente. A aldosterona faz o quê? Reabsorve mais sódio e vasoconstrição. É dessa forma que funciona.
Acontece que quando eu falo para você que reabsorve mais sódio, lá no túbulo proximal, onde eu tenho muita reabsorção de sódio, uma das coisas que vai junto com o sódio é a ureia. Então, aqui nesse glomérulo, tá? Vem aqui, ó. Ureia e creatinina vieram, chegar aqui. As duas vão passar aqui do glomérulo para o túbulo proximal, porque o problema não está no glomérulo, tá? Antes do rim. Passaram para o túbulo proximal. A creatinina, que não é besta, vem, vai ser na urina. Ela não tem nada a ver com nada. Agora, a ureia, quando chega no túbulo proximal, o sódio fala, opa, venha comigo. Então, o sódio reabsorve junto à a ureia com ele. Por isso que, no caso de injúria renal aguda pré-renal, eu tenho muito aumento de ureia. Por quê? Chegou pouco sangue no rim, células da mácula densa captam queda de cloreto de sódio, aumenta a liberação de renina. No final dessa cascata toda, tem a liberação de aldosterona na adrenal. A aldosterona vai lá no rim e reabsorve sódio. Junto com sódio vai a ureia. Por isso que o paciente sobe muito mais ureia. Por isso que o sódio urinário no paciente é reduzido. Por que é reduzido? Se eu estou reabsorvendo sódio, não vou excretar muito sódio. E se esse paciente está reabsorvendo sódio, que a água também vai junto com ele urina pouco. Por isso a redução da diurese. Por isso eu conseguia ver a ira nesse paciente aqui só com débito urinário. Não precisaria esperar ureia e creatina, porque ele vai urinar pouco. Está tendo ira pré-renal, reabsorve o sódio, a água também vai junto, igual a ureia, o paciente quase não urina. É dessa forma que funciona. E como é que eu trato esse paciente? Tá? Esse paciente é o seguinte, eu vou dar furosemida, você pode até pensar, ué, o paciente não está urinando, vou dar diurético para ele, né? Meio lógico. Vou fazer ele fazer xixi. Não, gente, furosemida nesse paciente é piorar o estado dele. Tem que dar furosemida, não. O paciente ele tem uma injúria renal aguda pré-renal por desidratação. Então, eu tenho que hidratar esse paciente, é hidratar mesmo. E você não pode perder o tempo de hidratar. E se você não hidratar, esse paciente vai virar uma injúria renal aguda renal. E aí, se virar renal, você pode não conseguir mais reverter e vai fazer hemodiálise. Ah, Rodrigo, vou fazer quanto de hidratação e com qual soro? Vamos lá. Eu tenho o ringalactato e eu tenho o soro fisiológico 0,9%. Apesar do soro fisiológico ter o nome de fisiológico, ele não é o mais fisiológico. O mais fisiológico é o ringalactato, dos dois, né? Porque eu tenho o plasma light, que é melhor, mas é mais caro. A gente nem tem acesso. Ringalactato, ele é mais fisiológico que o soro fisiológico 0,9%. Então, você dá preferência a usar o ringalactato. Esse soro aqui, 0,9%, ele pode provocar acidose metabólica hiperclorêmica, que vai provocar injúria renal aguda. Como é que eu já tenho um paciente com ira e vou dar um soro que pode provocar ira? Não tem base, certo? Então, por isso que eu vou dar ringalactato. E o paciente que está reabsorvendo sódio, vai ter o sódio muito alto, não vai? Esse paciente aqui tem muito sódio, vai piorar mais ainda, tá? Essa tabelinha mostra bem, ringalactato, ele é mais fisiológico. Aí vem a questão, que eu falei lá na aula de potássio. Ringalactato, ele tem potássio. Até então, falava o seguinte, se você, a única contraindicação de ringalactato era o paciente ter hipercalemia. Como é que eu vou dar potássio no paciente com hipercalemia? Então, falava você não usar ringalactato na hipercalemia. E estudos estão fazendo isso cair por terra. Qual é a justificativa? Fizeram bastante estudo, utilizando os dois. Utilizou ringalactato, não aumentou o potássio. Utilizou o 0,9%, que não tem potássio, aumentou o potássio. Sabe por quê? Porque o 0,9% causa mais ira, a ira causa hipercalemia e aumentou o potássio. Olha que loucura, era uma coisa, virou outra. E qual foi a justificativa deles para o ringalactato não aumentar o potássio? Foi o seguinte, se o cara tem hipercalemia, o cara tem um potássio lá de 6, tá? Ele tem um potássio de 6, o ringalactato tem 4 mEq de potássio. Ele fala que a quantidade de mEq do potássio, do ringalactato, não vai ser superior ao que o paciente está no sangue. Com isso, não modificaria a hipercalemia do paciente, tá? Então, a princípio, está começando a mudar. Em hipercalemia leve, moderada, você pode utilizar sim o ringalactato, em preferência ao soro fisiológico 0,9%. Precisamos de mais estudos, né, para embasar isso. Mas, na prática, potássio 6, 6,2, eu estou utilizando o ringalactato. Beleza? Uma opção para esse paciente
Rodrigo, como é que eu vou hidratar esse paciente? É usar aquela regra, né? 30 ml por quilo. Paciente de 70 quilos, vou fazer 2 litros e 100. Acontece que, cuidado, tá? Hoje em dia, a gente não faz mais aqueles 2 litros de cara. Você faz bolos, 250, 500 ml e vai auscultando o paciente. Por quê? Seu paciente pode ser cardiopata. Você fazer 500 ml, o paciente já evoluiu com congestão, você tem que parar de fazer o volume. Pode acontecer, tá? Então, você vai hidratar bem ele? Vai, pode hidratar. Você tolerou? Ótimo. Eu estou com uma paciente no auricular, que é uma leishmaniose, precisou usar anfotericina belipossomal, aí piorou a função renal, tive que parar o medicamento, estou hidratando ela. Ela tem 70 anos, por aí 70 anos, eu estou há uns 12 dias metendo 2.000 de soro nela, e ela aguentando. Então, a bomba cardíaca boa, vai indo. Então, cuidado com o paciente que não tem uma bomba cardíaca muito boa, certo? Ou seja, um paciente de 70 quilos, vou fazer 2.100 ml de ringue lactato. Isso aqui é um gráfico interessante, por quê? Aqui é a fase que o paciente precisa de soro, que está inflamado, está desidratado, beleza. Você deu o soro, ele chega no platô. Após isso, a ressuscitação volêmica dele, se ele já chegou naquela euvolemia, não continue dando muito soro para ele, não. Porque esse aumento de soro, você manter o balanço hídrico positivo do paciente, vai aumentar a mortalidade nele, tá? Então, existe a fase de hidratar, você atingiu a euvolemia. Chegou nessa fase, cuidado com o soro. Reduza um pouquinho para não aumentar a mortalidade. Falei do primeiro paciente, paciente com desidratação, hemorragia, né, ou hipovolemia. Tem o nosso segundo paciente que é um pouquinho diferente. Paciente MDS masculino, 67 anos. Admitido na UPA Barreiras com dor precordial típica, com irradiação para membro superior esquerdo e dispneia. Então, o paciente andou em aperto, em região precordial, irradiava para membro superior esquerdo e dispneia. Parecia bem uma síndrome coronariana aguda. Eletrocardiograma demonstrou um IAM de parede anterior, né? Provavelmente descendente anterior. Um ADA, pegar aquela parte do ventrículo esquerdo. Se pegou o ventrículo esquerdo, o paciente não consegue ejetar bem sangue, vai ter um quadro de hipotensão. O que foi isso que aconteceu? Ó? PA 8/5. Se esse ventrículo esquerdo não joga sangue bem para frente, tem hipotensão, o sangue retorna para o pulmão, depois para membros inferiores. Olha lá, edema de membros inferiores, 3 cruzes e 4. Então, era um IAM parecendo evoluir com choque cardiogênico. Beleza. Cori exames, creatinina 1.3, ureia 120. A mesma coisa do paciente anterior. Você fica pensando, rapaz, estou com Dona Maria aqui, São José aqui. Ou seu Mário e seu José, né? Será que o laboratório copiou o exame de um para o outro? Será que viu errado? Porque é o mesmo resultado, né? E um está desidratado, e esse aqui é um paciente que está demasiado, e tem uma ilha pré-renal. Sendo que o Rodrigo falou para mim na aula lá, que ilha pré-renal seria desidratação. Vou pedir para o laboratório colher de novo, né? Tem uma coisa errada. Não, não tem nada errado, não. Esse exame do paciente está certinho. Veio de novo uma relação ureia-creatina maior que 40. Se eu dividir lá 120 por 1,3, vai dar maior que 40, 92. Mas e agora? A ilha pré-renal no paciente desidratado, com a diarreia, eu hidratei bastante, né? Com ringue lactato. E esse paciente? Eu vou hidratar um paciente que tem edema de membros inferiores, está com gesto. E aí, eu faço o que nesse paciente, né? São 2 pacientes com ilha pré-renal de perfil totalmente diferente. Diferente mesmo. E de manejo diferente. Então, esse paciente aqui, eu não vou hidratar ele. Grave isso. Toda ilha pré-renal não é sinônimo de hidratação venosa, tá? E faltou interrogação. Nem toda ilha pré-renal é sinônimo de desidratação. Cuidado com isso. Cuidado com o paciente cardiopata que desenvolve ilha pré-renal, porque o contexto que a maioria dos médicos tem de ilha pré-renal igual ao soro é errado, porque o paciente cardiopata é uma particularidade disso. Então, nem sempre o coração vai ser amigo dos rins. Tá lá, o paciente infartou descendente anterior, que é essa artéria infartou, isquemiou o ventrículo esquerdo, não consegue ejetar direito o sangue. O sangue não sai do coração, não vai parar no rim. Então, olha isso.
Se eu tenho um coração, faz a síndrome cardiorrenal, a gente já fala disso daqui 2 semanas, ou 3. Se esse coração não joga sangue direito no rim, o rim vai ficar o quê? Hipoperfundido. Então, esse paciente eu não vou hidratar, porque já está congesto, está com dispneia. Esse paciente o raio-x dele está esse terceiro aqui, ó, todo cheio de líquido e edema de membros inferiores. Por que eu trato esse paciente? Dobutamina. Rodrigo, por que a dobutamina? O que é que ela faz? A dobutamina é um medicamento que é inotrópico e cronotrópico positivo. Então, ela aumenta a contratilidade e ela aumenta também a frequência cardíaca. Ela vai pegar esse ventrículo esquerdo do paciente, que não está batendo muito bem, e vai aumentar a ejeção dele para chegar mais sangue no rim. Então, além de eu melhorar a perfusão renal, tem melhorando a perfusão também periférica. Esse paciente eu não botei aí, mas provavelmente está com má perfusão periférica. É tipo de um paciente que está hoje lá na UPA, né? O pessoal pediu minha opinião, falei lá, tinha que ligar do Buta. Por quê? É um paciente que, se você não ligar do Buta, ele não vai melhorar. Eu vejo pelo quê, por exemplo, tempo de enchimento capilar. Ele tem que ser menor que 3 segundos. Se você fizer o TEC de maior que 3 segundos, o paciente está com má perfusão periférica. Se o paciente está com gesto, a ausculta crepitando e um TEC aumentado, esse é um padrão frio com gesto, típico de paciente com choque cardiogênico. Porém, o paciente do meu quadro clínico, ele tinha uma pressão 8/5. Eu não posso ligar dobutamina no paciente que está hipotenso. Se eu ligar, esse paciente vai fazer taquicardia, eu não tenho uma pós-carga, que eu não tenho volume direito lá, ele vai chocar na sua frente. O que é que eu faço primeiro? Eu faço um vasoconstritor, uma droga vasoativa, que é a noradrenalina, tá? O paciente está hipotenso. Ligo a noradrenalina, subo a pressão do paciente e ligo a dobutamina. É assim que funciona. Porque a dobutamina no paciente hipotenso pode piorar o choque cardiogênico do paciente. Ligue a nora, liga a dobuta, posteriormente posso fazer a furosemida, porque se o paciente está congesto, aí sim melhora. Então, esse é o mecanismo, tá? Então, esse paciente tinha um quadro de ira pré-renal, mesmo tendo edema pulmonar e sistêmico, bem diferente do primeiro. E qual foi o mecanismo para esse paciente ter uma ira pré-renal? A mesma coisa do primeiro, tá? Mesma coisa, hipofluxo renal. O paciente infartou ADA, o ventrículo esquerdo não ejeta sangue para frente direito, o rim fica com hipoperfusão renal, mesma coisa. Mácula densa, vai captar a queda de cloreto de sódio, libera mais renina, a renina vai ativar todo aquele sistema, vai chegar lá no final, liberar a aldosterona. A aldosterona reabsorve sódio, sódio vai junto com a ureia e dá uma ira pré-renal. A mesma coisa. A diferença é o tratamento. Desidratado e hidratação, soro-ringalactato. Síndrome cardiorrenal, choque cardiogênico, dou o quê? Dou butamina. Outra coisa bem comum de acontecer é o paciente da enfermaria, que ele não chega a estar em choque cardiogênico, mas ele começa a ter alteração de função renal, né? Por causa de uma IC descompensada. Se esse paciente tem uma IC descompensada e tem um padrão congesto e quente, não está em choque, o que é que eu faço? Se não está usando beta-bloqueador, eu inicio o beta-bloqueador. Se está usando, aumenta a dose. Por quê? O beta-bloqueador, carvedilol, metoprolol e nebivolol, eles são também inotrópico positivo. Eles aumentam a contratilidade. Então, vai melhorar a perfusão renal. Então, é muito comum também acontecer o paciente com DRC agudizada ou IRA secundária ao IC descompensada. Uma IC descompensada que não evolui choque cardiogênico. Se não é choque cardiogênico, não está indicado o puto. Se o paciente está quente na periferia, indico beta-bloqueador. Tá? Esses 3. Ou metoprolol, ou bisoprolol, ou carvedilol. Nebivolol é em dose. Terceiro paciente para fechar ira pré-renal, né? Terceiro paciente, NAG, masculino, 45 anos. Foi para o HO após notar redução da diurese. Fazia diariamente uso de nimesulida para dor muscular. A gente até pegou um paciente no CIS semana passada, o grupo estava comigo, né? Usava anti-inflamatório quase todo dia, usava corticóide diariamente. Então, esse paciente pode evoluir com a IRA, uma IRA com o mesmo valor laboratorial. A mesma coisa, tá? Por que acontece isso? Porque aqui na arteríola aferente eu tenho prostaglandinas. A prostaglandina aí, ela faz vasodilatação. O AINE, ele vai inibir a COX, né? Se é COX-1, a COX-2, ciclooxigenase, que vai inibir também a prostaglandina. Fazendo essa inibição,
o que era vasodilatação faz vasoconstrição. Então, esse rim, ó, fecha, eu fecho a minha torneira. É exatamente isso aqui, tá? O AINE age ali, é uma torneirinha. Aqui está o glomérulo, se eu uso o AINE, ó, vasoconstrição. Então, eu faço o meu fluxo renal ficar reduzido. Aí a mesma coisa. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta ureia, mais que a creatinina. Tratamento, tirar anti-inflamatório e hidratar o paciente. Cuidado. Geralmente, o uso crônico de AINE, ele faz uma pré-renal no começo, mas em pouco tempo começa a cronificar. Aí cronificou, não fica hidratando muito não, porque pode ficar congesto. Esse rim, o problema que era antes só arterial diferente, começa a ser aqui, ó. Aqui e no tubo. É bem recorrente ter uso de AINE por 20 dias, que fez uma pré-renal e virou NTA. Aí não responde bem à hidratação, o paciente tem que fazer hemodiálise, acontece bastante. Beleza? Então, esse paciente com uso de AINE também tinha um quadro de ira pré-renal. Então, atenção, na prática médica, você vai escutar muito, toda ira pré-renal é sinônimo de hidratação. Você viu que não é bem assim, tá? Cuidado com o paciente cardiopata. Esse paciente não vai hidratar o paciente, vai piorar a congestão, é edema de pulmão e vai para o tubo. Beleza? Isso é interessante porque o diagnóstico de ira pré-renal ele é muito importante. Se você não diagnosticar uma ira rápido, em 1 a 2 dias, olha o tempo, 24 a 48 horas, esse paciente pode evoluir com a ira renal aguda renal, uma necrose tubular aguda. Evoluiu com necrose tubular aguda, eu vou te mostrar que geralmente não adianta nem hidratar mais, vai fazer hemodiálise. Então, está desidratado, você não deu soro, ira renal, NTA. Vou parar já para a pergunta, só quero mostrar isso aqui. Dentro da ira renal, então eu falei da pré-renal, dentro da renal, é só introdução para abrir para a pergunta. Na renal, eu posso dar por isquemia ou por nefrotoxina. A ira renal por isquemia é culpa sua, tá? A ira renal por isquemia é culpa sua que não hidratou o paciente. Ponto. Então, você poderia muito bem evitar muita ira renal por agir rápido. Nefrotoxina, eu vou falar rabdomiólise, contraste, beleza. Mas isquemia não pode comer bola. Por que você vai comer bola? Por que eu falo isso? Porque ela possui 3 fases, tá? Ela possui a fase de início, manutenção e recuperação. Essa fase de início é a fase que você vai agir. Se você cortar a fase de início hidratando o paciente, esse paciente não vai evoluir para a manutenção. Ele não vai ficar lá suas 3 a 4 semanas sem urinar nada, precisando fazer hemodiálise, porque você agiu. Agora, se não agir rápido, for lá dormir, sei lá, não atentou ao paciente, o paciente vira uma ira renal. Beleza? Várias causas de ira renal no artigo. Eu vou falar dessas 4 aqui e vou parar agora para perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Rodrigo, quando que eu considero que um paciente ele faz uso abusivo de anti-inflamatório? Lucas, nem todo corpo é igual, né? O exemplo da carambola. Carambola tem estudos falando que lá da Índia até que tem paciente que tomou um suco de carambola, evoluiu com ira. E outros precisaram de 10 sucos, 10 copos de suco. O AINE é a mesma coisa. Eu passo no máximo 3 dias. Considero que esse é o limite. Tem paciente que vai usar 10 dias e não vai ter lesão renal aguda. Tem paciente que vai usar 30 dias, não vai ter. E outros com 10 dias vai ter. Depende muito do paciente. O uso abusivo, eu não tenho como dizer um dia certinho. Mas passou de 10 dias utilizando, já considera um uso crônico de anti-inflamatório, tá? Começa a tirar ele. E se o paciente usar o AINE e um IE cobrar, você vai estar meio que fritando esse rim. Então, Lucas, se seu paciente utilizou 10 dias de AINE, mas ele é hipertenso e utiliza losartana, é bem pior. Por causa disso aqui, ó. O AINE, eu vou fechar a artéria cheia no rim. Estou chegando pouco sangue no rim, no glomérulo. O pouco sangue que eu estou chegando, eu tiro com BRA. Então, vou fritar o rim desse paciente, tá? Então, nesse paciente é mais perigoso ainda. Mas varia de paciente para paciente.
Ó, gente, nem trouxe blusa do Flamengo aqui hoje, porque semana passada deu zica. Então, hoje é sem zica. Ô, Rodrigo, eu não sei se é meu computador, mas toda hora parece que o som tá falhando, sabe? Fica bem baixo, quase mudo. Aqui também. Sério? Tá Aham, toda hora assim? Toda hora assim? aham, tem um tempo já. Diminui e volta, diminui e volta. Não, foi umas 3 vezes só, não foi não? Não, foi várias vezes. Foi. Mas não está atrapalhando não, professor. Só não para entender. Não, umas 3 vezes é porque eu tô com o celular. Aí tem um aplicativo do Cartola, tocou aqui umas 4 notificações aqui, até viu alto. Aí acho que foi nessa hora que abaixou aí. Mas depois volta, né? Rodrigo, as nefropatias, no caso, que vai se configurar na ira renal, vai ser só essa por contraste ou qualquer outro tipo de nefropatia pode desencadear na ira renal? Não, é assim, Rafael. Eu tenho uma ira renal que 90% é por isquemia ou nefrotoxinas. A mais comum de isquemia é o paciente que tem uma ira pré-renal que evoluiu para renal. Dentro das renais, o que eu peço para você saber é isso aqui: rabdomiólise, contraste, sepse e uso de antibióticos nefrotóxicos. Essas são as mais importantes. Porque você pegou uma renal, você tem que saber qual que é a causa para poder agir. 70%, 60%, 70% das iras são pré-renais. Então, se você agir rápido, tratar um choque cardiogênico, tratar a desidratação, a chance desse paciente evoluir com ira renal é muito pouco, tá? Então, você como médico, sai da plantão próximo ano lá na sala vermelha da UPA, na porta, no Eurico, atente a isso. Principalmente a ira pré-renal. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Ó, rabdomiólise. Nossa quarta paciente de hoje, tá? Paciente NAG, feminina, 32 anos. Paciente vítima de atropelamento por automóvel com esmagamento do membro inferior esquerdo. Posteriormente, evoluiu com urina de coloração escurecida. Então, a paciente teve um trauma motociclístico, onde o carro passou, atropelamento, né? O carro passou por cima dela. Eu tive até um colega médico semana passada que teve um caso de rabdomiólise bem importante. O normal de CPK é até 189. Ele teve 100 mil de CPK, muita lesão muscular, tá? E fez o quadro de ira por rabdomiólise. Então, essa paciente teve uma lesão muscular e a urina ficou escurecida. Isso é a famosa urina cor de Coca-Cola, típica da rabdomiólise, tá? Olha os exames. Então, lá na pré-renal, que eu mostrava muito ureia 120, creatina 1.3, agora veio creatina 6.2, valor de referência de 0,6 a 1.3, e ureia de 90, valor de referência 10 a 40, que varia 40, 45, 50. Então, nesse caso aqui, não subiu só ureia, subiu tanto creatina como ureia, tá? Foi uma subida conjunta. Se eu pegar esse paciente, dividir a ureia pela creatinina, vai dar 14,51. Lá no meu lá primeiro, eu dividi do 92, muito acima de 40. Aqui deu 14,5, vai dar uma relação ureia-creatina menor que 20. Uma relação ureia-creatina menor que 20 me sugere uma ira renal, necrose tubular aguda. Então, você está lá, isso é outra coisa que eu quero falar para vocês. Isso é em ira. DRC é muito comum subir os dois, tá? Dificilmente em DRC eu vejo o paciente só subir ureia, ele sobe os dois. Mas em quadro de injúria renal aguda, foi diferenciado de uma pré-renal e renal é desse jeito. Pré-renal, relação ureia-creatina menor que 40, renal menor que 20. Beleza. Esse paciente meu subiu os dois, menor que 20. Por o trauma, né? Acidente motociclista, atropelamento, esmagamento. Pode ser um trauma de futebol, tá? Ou uma lesão na luta. Esse aqui teve a volta depois, né? Chris Weidman sofreu a mesma coisa. E acontece o quê? Quando eu tenho uma fratura, eu vou ter também uma lesão muscular forte. Essa lesão muscular vai liberar mais na circulação a mioglobina, tá? Essa mioglobina, ela vai entrar na circulação, vai lá andar e parar no rim. A mioglobina, nesse túbulo aqui, ela é nefrotóxica. O que é isso? Quando ela passar do glomérulo para o rim, ela vai começar a fazer lesão celular. Deixa eu ver se é a próxima.
Então, quando ela passar para cá, ela vai começar a fazer lesão celular na parede do tubo. Essa lesão celular vai induzir a apoptose. A apoptose dessas células do tubo vai cair dentro do tubo e vai impactar o tubo. Então, o que chegar aqui, que ser filtrado e passar para o tubo, vai, fluxo retrógrado. Se é retrógrado, vai o quê? Voltar para o corpo. O paciente tem o quê? Edema. Então, quanto mais soro do nosso paciente, mais ele tem edema, porque o rim está fechado, está trancado. Então, isso é necrose tubular aguda. Por quê? Necrose das células caíram no túbulo agudo, chama necrose tubular aguda, tá? Isso acontece na rabdomiólise em pouco tempo. Então, você tem que ser rápido para que lavar esse túbulo antes que ele obstrua totalmente. Se você não for rápido eu falo 24 horas, 48 máximo, 48 já foi. Esse paciente vai evoluir com NTA, vai precisar fazer hemodiálise. Por quê? Você vai começar a querer, pegou o paciente com rabdomiólise, vai querer começar a hidratar com ele um dia após. Hidratou um dia após, o rim está fechado já. Deu 1 litro de soro, voltou. Mais um, voltou. O cara começou a ficar congesto, mão cheia de líquido. Culpa sua que não hidratou antes ou do colega que estava no dia anterior, tá? Então, é assim que acontece. Mioglobina vem aqui, causa lesão tubular, entra no tubo e fecha. Então, essa urina que poderia ser clara, vira isso aqui, urina cor de Coca-Cola, típica da rabdomiólise. É assim que fica. E aí, o que você tem que fazer? Tratamento, hidratar o paciente. Esse hidratar aqui é hidratação vigorosa. Tem literatura que fala que você tem que fazer 3 a 6 litros no paciente em 24 horas. Só botar para carregar. Pronto. Tem literatura que fala que você pode fazer 3 a 6 litros no paciente. É muito soro? É. Mas você tem que fazer isso para poder lavar o paciente. E isso sempre auscultando ele. Esse meu amigo mesmo, ele foi, assim, não tinha um preparo físico muito bom, foi malhar, um treino até leve. Teve uma isquemia muscular muito forte, chegou a tomar quase 7 a 8 litros, botando água, soro, em 24 horas. E foi muito intensa a rabdomiólise dele. Estão me escutando, né? Tranquilo? Professor, Oi. posso te fazer uma pergunta agora ou deixo para o final? Deixa eu só acabar a rabdomiólise, você faz? Tá bom, meu amor. Tá. Por nada, Thiago. Então, hidrata esse paciente com ringalactato. Para quê? Para tentar clarear a urina dele. Eu quero que aquela mioglobina que está no túbulo, que está causando lesão e apoptose, vá-se embora. Para fazer isso, eu tenho que, literalmente, lavar meu túbulo, tá? Tem que hidratar bastante para lavar aquele túbulo para que não fique obstruído. E atentar a sinais de congestão pulmonar sistêmica sempre, porque é muito soro. O que é que eu faço com a rabdomiólise? Chegou para mim na hora. E rabdomiólise, gente, uma coisa que eu não botei aqui também, que é muito comum, chega muito na UPA, é acidente ofídico, tá? Não só o crotálico, fazer pela proteólise local, né? O crotálico, ele vai, o próprio veneno faz lesão renal tubular, ou o botrópico, que tem aquela proteólise, também faz, os dois. Chegou lá, eu pego o paciente com rabdomiólise, faço 2.000 de cada. 2.000 ml de ringalactato, vou auscultando. Respondeu bem, tome mais 1.000. E vou fazendo. Faço, espero 3 horas, faço mais, tá? Não demore para hidratar o paciente. Jovem, então, meta soro. Você tem que lavar o túbulo renal dele. Furosemida não é tratamento para rabdomiólise. Furosemida pode piorar a rabdomiólise. Você só vai dar um diurético para a rabdomiólise se você hidratou muito o paciente e for congesto. Só isso. Se não, tratamento é hidratação. Beleza? Tia Lu, pode perguntar. Professor, me diga uma coisa. Chega para a gente, São Desidério, um funcionário da fazenda com a picada de uma cobra do tipo crotalos. A gente tem que fazer a prevenção da radiomiólise com hidratação
como o senhor falou, mais o soro antiofídico, é? Exato. Quando você está na UPA, por exemplo, de plantão, chegou um acidente ofídico, você tem uma tabela lá entre leve, moderado e grave, que inclui tanto a sua avaliação local como o paciente ter sintomas sistêmicos. Aí você liga lá no centro, atendimento 24 horas, que é um centro lá de vigilância lá, que ele vai te orientar quantas ampolas você vai utilizar. Antigamente a ampola ficava na UPA, hoje fica em outro local, eles mandam para lá. Enfim, aí você vai usar soro antiofídico, usou, se souber qual é a cobra, beleza, senão você usa o geral, usou o soro para aquilo, hidratar o paciente à parte, para ele não ter rabdomiólise. E pode hidratar mesmo. Ok, professor. Essa era a minha Por nada. dúvida. Por questão desidério, todo lugar tem cobra. Não, criatura, é porque eu falo de São Desidério, que eu tinha fazenda lá e já aconteceu isso, entendeu? Ah, Aí o criatura, homem foi lá entendi. para São Desidério, aí aconteceu isso, aí... por isso Mas que- acontece mesmo, tá? E é bem comum. Eu já peguei rabdomiólise por estatina, né? A estatina dá rabdomiólise. É porque no HU é muito frequente por causa desses traumas de moto, né? Então, chega lá na porta, lá, o pessoal não hidrata, o paciente fica na maca lá, às vezes 12, 24 horas. Então, ter cuidado com isso. Uma coisa muito comum hoje em dia é a sepse, tá? Tem alguns dados de sepse que chamam atenção. A mortalidade de sepse é altíssima, 30%. Chega a 40% a 70% no choque séptico. E acontece que na IRA, deixa eu ver se não, tá? Outro slide. A cada 2 pacientes com sepse na UTI, um desenvolve IRA. Então, se a mortalidade é alta da sepse, chega a 30%, 70% no choque séptico. E a cada 2 pacientes com sepse desenvolve IRA, que também aumenta mais ainda a mortalidade, você tem que cuidar desse paciente, tá? O foco primordial da sepse é o começo do tratamento. Depois que a sepse passa determinada hora, você maneja apenas clínica. Então, hoje, o que é primordial na sepse? A primeira hora. Então, quando eu estou de plantão na UTI, muitas vezes eu pego o paciente já passando do meu tempo ouro, que eu tenho, do pacote ouro. Então, o paciente não dá mais para hidratar, não dá mais para fazer outras coisas que melhorariam a sobrevida do paciente. Você, quando formar, for dar plantão na emergência, na sala vermelha, na estabilização, na UPA, e pegar o paciente, a vida do paciente pode estar nas suas mãos, porque isso muda a sobrevida do paciente. Por quê? Antigamente, eu tinha as metas de 3 horas. Já falei isso para vocês. Hoje, são metas de 1 hora. Saiu até o novo CEP Survive agora, tá? Com algumas alterações. Essa meta de 1 hora, que era antes 3 horas, ele tem isso aqui, ó. Esse número 4, administrar rapidamente 30 ml por quilo. Então, essa hidratação é na primeira hora. Então, o paciente chegou com sepsis. Ah, Rodrigo, não sei o que é sepsis. Já que eu já falei para você, né? É o paciente ter uma infecção ou um foco infeccioso presumido associado a um SOFA. Como o SOFA é difícil de fazer, depende do laboratorial, pode utilizar quem? O que SOFA? O que SOFA é o quê? Rebaixamento do nível de consciência, aumento da frequência respiratória e baixa da pressão arterial. Pegou, o cara tá lá, hipotenso e taquipneico. Tem crépito na escuta pulmonar, pneumonia. Pode ser uma sepse? Pode. Hidrate. Quanto? 2.000 ml. Vai fazer em 500 e auscultando. É desse jeito. Antibiótico na primeira hora, coricultura, lactato, mais hidratação. A sepse, ela provoca uma lesão tubular. Tá? Essa lesão tubular, no começo, eu consigo reverter. Ela é rápida. Nessa primeira hora, até 6 horas. Após isso, muito dificilmente se reverte. Ela costuma evoluir para hemodiálise. Tá? Então, tente reverter rapidamente a ida do paciente hidratando. Então, a sepse é isso. Sepse, tratamento primordial na primeira hora. Tanto que chega na UTI o paciente lá e está em sepse, eu nem hidrato mais. Não hidrato por causa daquele gráfico que eu mostrei. Porque quando você deixa para hidratar o paciente após aquela euvolemia que você podia ter encontrado, você aumenta a mortalidade. Quanto maior o balanço hídrico positivo do paciente, maior a mortalidade. Ah, Rodrigo, o paciente não atingiu a euvolemia porque eu não hidratei bem ele, ou não hidrataram lá fora. Beleza, mas vamos lá. Primeira hora, ou até 6 horas eu colocar aí. Não hidratar o paciente. A sepse causa lesão direta, né, por endotoxinas lá no tubo. Lesão direta lá no tubo, beleza. Causou lesão no tubo, NTA. O paciente parou de urinar.
A cada soro que eu for fazer, eu vou reter mais volume. Aumenta o balanço hídrico, aumenta a mortalidade. Por isso que eu falei, sepse tratamento é inicial, pacote ouro inicial. Passou disso, cuidado para não aumentar a mortalidade com excesso de volume. O que mudou no sepse novo é isso aqui, ó. Esse 3. O sepse novo faz o seguinte, até o sepse antigo, chegou, pensou em infecção, antibiótico. Agora não. Agora ele tem lá. É infecção confirmada? Pode ser infecção, provável infecção. Ele quer falar o seguinte, isso quem fez o sepse vai mudar foi o colegiado de infectologia americano, porque estava tendo uso indiscriminado de antibiótico, veja lá no Covid, né? Que muito paciente chegava lá com sede descompensada, um choque cardiogênico que você viu aqui, que ele pode dar o quê? Hipotensão e taquipneia. Tem 2 critérios que sofra, beleza. E essa sede descompensada, o pessoal usava antibiótico para ser descompensada, e acontece muito. Ou seja, dando antibiótico para algo que não precisa. Tratar um IC com antibiótico, nada a ver, né? Então, começou a ter uso indiscriminado de antibiótico para diagnóstico errado. Então, ele fala o seguinte, você tem certeza que é sepse? Utiliza antibiótico. Não tem, você tem até 4 horas para confirmar se é sepse ou não, um diagnóstico, raio-x, hemograma, outras coisas, aí sim usar antibiótico, tá? Ele está te induzindo a não ficar usando muito antibiótico erradamente. Essa foi a principal mudança do novo sepse. Isso vai. Outra ira renal, nefropatia por contraste, né? É a última ira renal que eu vou falar, que é bem comum. Então, assim, está lá o paciente internado, com creatina de 1, o cara está lá na enfermaria, seco, parecendo uma ameixa, sem soro nenhum, evolui com dor abdominal, querem fazer um TC com contraste nele. Aí prescreve lá o contraste, vamos fazer função renal boa, né? O cara está desidratado. Usa o contraste, piora a função renal, vai para a hemodiálise. Então, tem que ter cuidado, porque hoje em dia, a maioria dos contrastes são nefrotóxicos. E você tem que hidratar bem o paciente no pré e pós-operatório. Eu falei muito de soro nessa aula, né? Porque, basicamente, o tratamento de ira é soro, tirando a cardiopatia. Então, o único manejo hoje que eu tenho para ira, para nefropatia por contraste, é hidratação. Ponto. Seja ela com ring lactato ou bicarbonato. Então, o melhor tratamento é a prevenção. Como é que eu faço? É isso. Eu vou hidratar o paciente 6 a 12 horas antes do exame, 6 a 12 horas após. O cara tem uma tomografia marcada para 4 da tarde amanhã. Começa a hidratar lá, de 8 a 10 da manhã, fica hidratando até a hora do exame, voltou do exame, hidrato mais 6 a 12 horas. Não tem segredo. Quanto é que eu faço? 1 ml quilo. Tá? 1 ml quilo hora vai dar o quê? 800 ml 12 horas antes, 800 ml 12 horas após. Soro fisiológico 0,9 ou ring lactato. Tá? É isso que a gente faz. Então, repito. O único manejo hoje para prevenção de nefropatia por contraste é realizar hidratação pré e pós. Rodrigo, me diga uma coisa. Se o paciente está internado, ele tem uma DRC, e a creatina dele já é de 3, ele tem um clírice de 25, clírice baixo. Infartou, tem que fazer cateterismo. Cateterismo vai usar o quê? Contraste. E agora? Pediram sua avaliação, se libera ou não. Isso é muito comum, tá? Está muito comum acontecer depois que abrir o CAT aqui. Se o cara está com 25%, o cara vai fazer o contraste e vai piorar o rim do cara. Você falou, Rodrigo? Faz o que você falou. Hidrata pré e pós. Vou hidratar um cara que infartou uma descendência anterior, por exemplo. Vou hidratar, o cara vai ficar congesto, né? Ele pode não ter uma boa fração de ejeção. O que é que você, como nefro, faria? Essa é uma pergunta boa para fazer em sala de aula. O que é que você faria com esse cara? O cara com 25%, tem uma cardiopatia aguda, a prevenção tem que fazer um contraste no cateterismo, a prevenção do contraste e hidratação pré e pós, o que é que você faria? Vou te falar o que é que eu faço lá quando pego minha avaliação. É risco-benefício. O paciente, se ele não fizer o CAT para achar a artéria e abrir ela, ele vai morrer. Concorda? Pode morrer hoje, daqui a um mês, vai morrer. Se ele piorar o rim, for fazer hemodiálise, vai morrer? Não. Ele pode ter complicações de hemodiálise e morrer, beleza. Mas risco-benefício, nesse momento, o maior benefício do paciente é fazer o cateterismo, fazer angioplastia, mesmo que esse contraste piore a função renal e faça hemodiálise.
porque o benefício superou o risco. Deixo bem claro isso para a família, para o paciente, e libero mediante isso, tá? E o paciente está no serviço, lógico, que tem hemodiálise, que o HO tem. Então, é assim que eu acho com esse tipo de paciente, tá? Antigamente, tinha N-acetilcisteína, era um medicamento que a gente utilizava para prevenção de nefropatia por contraste. Hoje em dia, não utilizamos mais, tá? Um grande estudo em 2011, outro em 2016, que mostrou que ela não teve benefício em relação ao placebo. Ficou desse jeito. Tem até uns memes que falam que a N-acetilcisteína está para a nefropatia por contraste, assim como a ivermectina está para o COVID. São placebos, não adianta dar. Aminoglicosídeos, antibiótico, lembrar disso, o paciente na enfermaria, ele pode utilizar antibiótico, seja aminoglicosídeo ou micopeptídeo, e piorar a função renal. Eu tenho um caso internado no Eurico Dutra, que é um relato disso. O paciente teve um infarto, teve uma endocardite bacteriana, estava tomando oxacilina e gentamicina, no D18 começou a subir creatinina. 1,7, 2, 2,6, suspendi, começou a cair. Ela é nefrotóxica, causa lesão direta também no túbulo, pela molécula dela. Então, se você está com algum desse antibiótico aqui, o paciente piorou a função renal, retire, tá? A literatura fala de algumas prevenções, né? Eu pensar, em vez de fazer de 8 em 8 horas, ou 12 em 12, fazer uma dose única e ajustar a dose a partir de níveis séricos. O que é isso? Alguns hospitais de grande porte fazem tipo vancocinemia. O paciente está em uso de vancomicina, ele colhe dosagem de vanco no sangue e vê se está alto ou não. E você ajustar a dose de acordo com isso. Isso é para grande serviço. Aqui em Barreiras nós não temos, infelizmente. Aqui a gente vai no tato, tá? Então, está usando algum desses antibióticos. Amicacina, genta e vanco. Fez uma nefropatia, retira o antibiótico e passa para outro e trata o paciente também. Só para fechar essa parte de ira pré-renal e renal, esse quadrinho você tem que saber, não tenha dúvida em relação a isso. Uma relação ureia-creatina plasmática, sódio urinário, uma fena, tá? Tem que saber disso. E atenção, na maioria das vezes que eu tiver uma necrose tubular instalada, tá? Mesmo que você saiba a causa que está piorando o rim, não fique hidratando o paciente. Porque se a NTA está instalada, fechou o túbulo, você pode piorar a mortalidade dele, igual eu já falei. Como é que é? O paciente teve a rabdomiólise, o médico dormiu no ponto. Demorou 3 dias para hidratar o paciente, 2, 3 dias. Não deu soro. Não deu soro, a mioglobina causou lesão tubular irreversível, tá? Obstruiu o túbulo, você não dá mais soro. Se você der, você pode edemaciar o paciente, ele tem um edema agudo de pulmão, vai ter hipervolemia refratária e você vai ter que considerar hemodiálise para o paciente. Então, repito, fez uma ira renal, você deu um pouco de soro, já não respondeu, cuidado, já pode ter obstrução tubular total, segura a mão, que esse paciente provavelmente vai fazer hemodiálise. Tá? Só para exemplificar, né, que a taxa de filtração glomerular e o fluxo urinário permanece muito baixo, porque está fechado o túbulo, fluxo retrógrado. E não responde mais à administração de soro. Se você continuar dando soro, pode levar à morte, justamente aquele quadro que eu mostrei para vocês da curva de sobrecarga volêmica. Beleza? Última parte da aula, ira pós-renal. Depois eu falo só de critérios de urgência dialítica. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Ó, ira pós-renal é mais tranquilo, tá? Pré-renal, renal, pós-renal, está acontecendo após o rim. As causas mais comuns de ira pós-renal são essas duas. É o que você mais vai pegar. A principal, hiperplasia prostática benigna. Ponto. O cara pode ser muito premiado em ter um cálculo ureteral bilateral obstruindo, tá? Pode dar uma ira pós-renal também? Pode. Então, são as causas mais comuns. É a menor prevalência entre as três, né? De ira pré-renal, renal e pós-renal, a menor prevalência. E a principal causa é a HPB. Tem várias causas aqui, tá? Então, essa é a principal causa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, principal causa. Tá aqui a bexiga, a uretra e a próstata. Se por acaso por HPB ou se a de próstata, a próstata aumentou, a urina que era para sair pela bexiga, para a uretra não sai. Não sai, causa um refluxo para a bexiga,
refluxo por até ira pós-renal, porque o paciente não consegue excretar aquelas escórias e tem aumento das duas, tanto de ureia como de creatinina. Ou então, o cara ser premiado, né, e ter uma obstrução bilateral ou uma obstrução unilateral em rim único. Isso é a ira pós-renal, tá? Manifestações clínicas. O que é que eu tenho? Principalmente no HPB, bexigoma. Então, se esse paciente não consegue urinar, a urina não sai por aqui, vai ficar retida na bexiga. Vai ficar retida, a bexiga fica distendida, você palpa, está bem cedida e bem dolorosa. Então, quando for examinar um paciente tem um quadro de anúria, levante a blusa dele, veja se não tem bexigoma e palpe, porque fica bem doloroso. Tá? É bem típico bexigoma, paciente com HPV, CA de próstata. Ah, Rodrigo, mulher não pode ter isso? Não pode. Se a mulher ter, por exemplo, algum tumor de ovário, de útero, já peguei bastante, comprimido ureteres, bexiga, pode dar também, tá? Pode dar uma ira pós-renal. Mas a bexigoma é típico clássico de paciente com HPV. Tá? Quando esse tumor de útero comprime os ureteres, vai ter um refluxo mais, nefrose, pode causar pielonefrite e também ira pós-renal. Beleza? E manifestações clínicas da ira pós-renal por cálculo é a dor lombar. Né? O paciente vai estar dor lombar, pode ter dor lombar bilateral, pode ter também pielonefrite. Tratamento delas é o quê? Se for HPV, uma passagem de sonda vesical, encaminhar para o uro, para ver se vai operar ou não, mas na hora, na urgência, passar a sonda vesical demora e deixa lá. Por que deixa lá? Porque esse paciente geralmente tem recorrência desse quadro. Se você tira a sonda, ele volta a próstata aumentar. Deixa a sonda e manda para o uro. E se for cálculo, né? Pensar no ureteroscópio, pensar o cálculo, manda para o uro também, né? Ou um duplo J, o uro para decidir isso aí. Se o cálculo for menor que 0,7 centímetros, você pode passar tansulosina. Algumas literaturas, até 1 centímetro. Já falamos disso. E se aquela ira pós-renal ficar muito tempo, pode levar a uma DRC. Tá? Então, a ira pós-renal que você não resolveu pode levar a uma doença renal crônica. E lembrar que, para finalizar a aula, vai aparecer recorrente para você, casos que uma pré-renal virou NTA ou que uma pós-renal não foi resolvida e esse paciente evoluiu com urgência dialítica. Vai precisar de uma terapia substitutiva renal, que a principal é a hemodiálise. E cai direto em prova isso aí na vida, sem saber também quais são os 4 critérios, tá, absolutos de indicação de hemodiálise. Paciente com uremia, o que é isso? Um aumento muito grande de escórias, principalmente ureia. A ureia é algo para ser excretado, que não presta. Se aquela ureia, que é um lixo no organismo, ficar no nosso organismo, dá sintomas. Náusea, vômito, soluço, confusão mental. Então, uremia, critério de urgência dialítica. Sobrecarga volêmica refratária. O paciente está com muito edema, que não está respondendo bem a diurético. Tá? Acidose metabólica grave e ou refratária. Hipercalemia grave e ou refratária. Por que hipercalemia grave ou refratária? Porque tive na aula de potássio, que um potássio muito alto pode evoluir com o quê? Com a fibrilação ventricular e a sistolia. Então, essas são as 4 indicações absolutas. Tem as relativas, uma intoxicação exógena por agentes que são dialisáveis, pode ser também, né? Uma hipernatremia refratária, só de 180, que não está baixando, pode ser diálise também. Mas não são absolutas. Absolutas são essas 4. Tem que saber disso. E, por último, prevenção da ira, identificar precocemente o paciente sob risco, qual que é? O paciente desidratado, o paciente com choque cardiogênico, o paciente usando amiloicosídeo, o paciente séptico, o paciente com rabo piores, eliminar os agentes lesivos, né? AINES, gentamicina, amicacina, vancomicina, restauração rápida do volume, isso é importante. Pegou um paciente com trauma, queimadura, grande cirurgia, hidratar bem o paciente, tá? Evitar a combinação de vários fatores, né? O cara está com gentamicina, o cara vai fazer um contraste, o cara está desidratado, tudo junto, cuidado, evitar isso. E prevenção de infecção hospitalar. Então, meu primeiro obrigado é lembrar que na prática médica você vai ver que nem todo paciente é sinônimo de hidratação, apesar de ter falado bastante na aula que hidratação, lembrar do paciente cardiopata, que eu não dou hidratação, que eu dou dobutamina, né, ou noridobuta, e lembrar de ir próximo ano no internato com ebola,
Chegar um paciente para você com rabdomiólise, desidratado, hidrate bem o paciente. Não deixe aquela ira pré-renal virar um INTA, beleza? Essa foi a minha aula de hoje. Vou mandar o link para vocês. Qualquer dúvida, podem fazer pergunta agora. Vou só encerrar a gravação.